Olá a todos, mais um vídeo aí, né, para falar um pouco sobre a questão do calor no ambiente de trabalho, né, matéria essa que está sendo estudada no curso de Higiene Ocupacional da Universidade Unicesumar e com várias informações que estão sendo apresentadas, né, do decorrer do curso, né, a gente falou no vídeo anterior sobre a questão, né, do ruído. E hoje a gente vem falar um pouco aqui sobre a questão do calor, né? Como caracterizar aí essa situação, né, no trabalho. Enfim, precisamos entender que podemos somente caracterizar essa fonte através de uma situação artificial e não natural. Então, aquele colaborador que está ali, né, exposto a uma fonte natural, a gente não tem como caracterizar como uma situação insalubre. Mas aquele que está exposto a uma fonte artificial, tanto externo como interno, né, através do IBUTG, né, a gente consegue fazer esse levantamento aí do calor. Precisamos também entender que a gente precisa avaliar a atividade que é executada, para que a gente venha ter ali, né, uma média da taxa metabólica desse colaborador. Então a gente precisa entender, né, qual que é o tipo de atividade que ele executa, e a gente vai lá na NR15 para a gente conseguir achar ali, né, a taxa metabólica desse colaborador. Lembrando que sobre essa questão aí, né, do calor, a gente consegue também lá na NR9, né, no anexo 3 da NR9, a gente consegue também ter esse embasamento lá através do quadro do que fala ali sobre o IBUTG máximo, né, através daqueles dados ali que você colhe em campo. É uma matéria, pessoal, que faz parte da higiene ocupacional, que, sou bem sincero, que a gente precisa estudar ali, né, de forma contínua, para que quando a gente chegar em campo, a gente consiga, né, de fato entender qual o passo a passo a qual a gente tem que fazer para que a gente venha colher os dados com a maior assertividade possível, e esses dados ali vão ser fundamentais para que a gente possa elaborar um laudo técnico preciso, né, com informações que de fato condizem com aquilo que é realizado lá no trabalho, lá no ambiente de trabalho. Então, através desses dados a gente vai fazer, né, as equações, a gente vai fazer os levantamentos ali, né, e aí a gente vai chegar numa definição para que se caracterize ou não como ambiente insalubre ou ambiente salubre, né? Se caso identificar como ambiente salubre, medidas corretivas precisam ser tomadas, e caso o ambiente seja salubre, mas se a gente estiver próximo ali, né, ao limite de exposição, a gente precisa tá tomando medidas preventivas para que não venha, né, se tornar um ambiente salubre. Então, assim, a gente até estudou nesse módulo agora sobre a questão da função do pizzaiolo, né?
E no decorrer de toda a jornada de trabalho dele, a gente pegou ali uma hora de serviço, com várias atividades que ele realizava, interpretando um cenário a qual ele realizava diversas funções. E aí, dentro desses 60 minutos, a gente, né, conseguiu subdividir todas essas tarefas que estavam sendo executadas ali. E ali, em cada tarefa, a gente conseguiu, né, fazer esse levantamento da taxa metabólica desse colaborador, né, segundo o anexo 3 da NR15, e conseguiu pegar esses valores lá, né? E também a gente conseguiu também achar o índice médio, né, da questão do IBUTG, né, de cada atividade, somando junto todas as atividades ali que eram executadas, para que no final a gente conseguisse entender se aquele ambiente era caracterizado como insalubre ou salubre, e se de fato aquele funcionário tinha direito, né, ao percentual ali de salubridade, que no caso é 10, 20 e 40%, né, com base ali no salário mínimo ou acordo coletivo ali vigente. Então, pessoal, estou passando um pouco daquilo que a gente está colhendo de informação nesse canal, pontuando para vocês que a gente está num aprendizado contínuo, né? E também entendendo que há muito ainda a se aprender, muito ainda a estar compartilhando com vocês aqui. E deixa aí, né, os comentários abertos para quem já tem um conhecimento mais amplo da higiene ocupacional. Deixa aí os comentários abertos para quem está iniciando também na higiene ocupacional. Deixa os comentários abertos também para quem não sabe o que é higiene ocupacional. E o meu entendimento final é que é fundamental a execução da higiene ocupacional no ambiente de trabalho, lembrando que as duas partes tendem a ganhar, tanto quanto o empregador, tanto também quanto o empregado. E para o profissional de saúde e segurança do trabalho, é um diferencial para a carreira e fundamental no ambiente de trabalho, porque sabendo das ferramentas que são dispostas, né, para medição e avaliação, tanto qualitativa quanto quantitativa, a gente consegue assim, com precisão, ter um embasamento técnico preciso para que seja ali, né, apresentado através de dados, através de laudos, e aí assim a gente trazer medidas, né, corretivas, preventivas, fazendo com que aquele ambiente de trabalho se torne cada dia melhor, né, e aquele colaborador ele venha ter, né, uma melhora na sua qualidade de vida, com extensão aí, né, dessa qualidade de vida a qual está sendo ali inserida ali no ambiente de trabalho. Forte abraço, até a próxima.